Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um curso de formação em filosofia clínica, nesta etapa que está destinada ao estudo dos submodos. Bom, hoje nós vamos estudar o submodo número 21, chamado de informação dirigida. E essa aula ela vai ser baseada em dois tipos de anotações que fiz aqui. Vou apresentá-los a vocês. O primeiro são anotações feitas a partir de um texto do Gilberto Zendico, que eu considerei muito interessante. Ele consegue trabalhar bem os fundamentos, alguns desdobramentos muito bons. E na segunda parte dessa aula eu vou apresentar anotações que eu fiz de atendimentos meus, que seria aqui uma tentativa de mostrar para vocês algumas aplicabilidades práticas, de como funciona essa questão do submodo informação dirigida. Bom, vamos tentar compreender um pouco o que é informação dirigida. A informação dirigida ela é um suporte externo à estrutura de pensamento e visa encaminhar o intelecto da pessoa, do partilhante no caso, ao desfecho de questões que são trabalhadas na terapia, de questões terapêuticas. Bom, então, como eu posso compreender esse suporte externo? Uma analogia que é interessante, apresentada pelo Gilberto, é o de um médico. Embora a gente não trabalhe aqui com noções de doença e de cura, eu acho que recorrer à linguagem médica acho que ajuda um pouco, nesse momento. Quando nós somos infectados por uma bactéria, por um vírus ou algo do tipo, o nosso organismo ele tende já, a partir do sistema imunológico, a se defender desses invasores ao nosso organismo, principalmente aqueles que são prejudiciais ao nosso corpo, e o nosso corpo trabalha em prol de expulsar esse corpo estranho que está nos incomodando. Então, a febre é um modo do organismo trabalhar isso. Os próprios sintomas inflamatórios eles são meios também de conseguir fazer todo esse processo de expulsão, mas sabemos que em alguns casos o sistema imunológico ele não é capaz de dar conta de todos esses invasores externos, de todos esses problemas que causam, na linguagem médica, a doença na pessoa. Então, em vista disso, o médico vai dar os antibióticos, os anti-inflamatórios e outros tantos remédios que possam ajudar a pessoa, o organismo da pessoa, a conseguir expulsar aquele corpo estranho, aquele problema. Então, o remédio faz isso. E às vezes também temos aqueles casos em que a célula do nosso próprio corpo vai lá desenvolver o câncer e o nosso organismo não dá conta de conseguir combater aquele câncer às vezes, então é necessário recursos externos. Daí vem a quimioterapia, a radioterapia e outros tantos que talvez vocês conheçam até muito mais do que eu, meios médicos de lidar com esse tipo de questões. Bom, então, temos esses remédios externos quando a gente fala na questão médica, e na filosofia clínica também temos esses remédios existenciais externos, que ajudam também a estrutura de pensamento a lidar com essa questão dos conflitos da pessoa, do que está incomodando a pessoa, do que está levando a pessoa a ter conflitos tópicos, choques entre tópicos, uma interseção negativa entre alguns tópicos, ou mesmo dentro de um próprio tópico pode haver ali problemas, questões ali a serem trabalhadas, e às vezes na própria EP da pessoa não há recursos suficientes para que a pessoa dê conta disso. Os próprios submodos que talvez a pessoa possa ter, talvez não sejam o suficiente. E nesses casos, é claro que nós vamos aqui tomar sempre como base a historicidade da pessoa, nós vamos ver se cabe à IP da pessoa o uso desses submodos, como no caso da informação dirigida. Então, vamos pegar aqui dois exemplos interessantes que o Gilberto apresenta, que eu acho muito interessantes. Ele fala, por exemplo, no texto dele, sobre um pai que quer ensinar alguns valores a seu filho, um filho pequeno. Então,
ao invés talvez dele levar tempo tentando explicar à criança como as coisas funcionam, como se dão os valores pessoais, como essa ética pessoal ela pode ser trabalhada, o pai pode pegar um meio um pouco mais lúdico e levar a criança a compreender esses elementos, esses valores. E qual seria esse meio? Podemos pegar, por exemplo, um filme, né, infantil, né, que alguns deles têm algumas lições aí, e a partir disso o pai trabalhar com o filho, às vezes sem precisar fazer qualquer explicação. O próprio filme já pode ter recursos que vão fazer com que a criança compreenda o que está acontecendo ali, como se dá essa questão talvez da ajuda ao próximo, da atenção ao próximo, do quanto que às vezes algumas atitudes nossas afetam o outro, né, mesmo que a gente não tenha uma intenção direta, e por aí vai. Né? E pode usar, além do filme, evidentemente, nós podemos usar a leitura de histórias para uma criança, né? Podemos usar um livro, no caso, se a criança souber ler, podemos dar o livro à criança, e essas informações dirigidas, seja do filme, seja do livro, eles podem ajudar a criança a encaminhar suas questões. Né? Inclusive, um ponto muito interessante, às vezes a gente tem uma noção de que a leitura que nós fazemos de um livro, por exemplo, eles só vão nos passar lições se nós fizermos uma análise do livro tal como a gente aprende a fazer em ambientes acadêmicos ou até na própria escola. Né? A gente estuda mais de 10 anos o ensino fundamental e médio. Para alguns de nós que vão estudar mais em outras áreas mais formais, vai ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E todo esse processo ele vai consistindo, em muitos casos, evidentemente, na leitura massiva de livros, né, e na interpretação que nós fizermos dele. Né? Então nós temos uma ênfase nos nossos sistemas escolares de uma compreensão epistemológica do livro, racional. Né? Então a estrutura de raciocínio a questão da epistemologia, elas entram com muita força na hora de nós compreendermos os livros, como se o nosso contato com a literatura, o nosso contato com a própria filosofia fosse única e exclusivamente de ordem racional, de ordem epistemológica, de ordem investigativa, de ordem científica, de ordem técnica. E sabemos, podemos ver no cotidiano, pessoas que não buscam livros para isso, né, que não vão ver filmes para isso. Muito pelo contrário, alguns vão vivenciar aquilo que está nos livros. Né? De modo especial, eu cito aqui livros de literatura, né, que fazem com que a pessoa, às vezes, entre ali no mundo do livro, né, e vá continuamente sendo caminhada pela própria história e vivencie aqueles momentos. Né? Ela pode sair do livro uma pessoa bastante mudada, sem compreender exatamente o que aconteceu. Porque não é a epistemologia, a lógica, né, o sistema de perguntas e respostas, a busca por encontrar a tese do livro, né, e como o autor defende sua tese, que é levado em conta. Para muitas pessoas, o que é enfatizado, o que é forte ali, é justamente outro aspecto, que é o da vivência, né, o da experiência do que está naquele livro. E isso, digo a vocês com bastante segurança, não só em questão de livros de literatura. Pode ser que outros livros, inclusive livros como ensaios e coisas do tipo, e textos análogos, eles podem, mesmo que o autor tente trazer elementos racionais, o leitor pode não estar lendo nessa linha. Né? A gente pode ver que algumas pessoas elas não têm esse tipo de contato com o livro e tiram alguma mensagem do livro. Talvez elas não vão apresentar o livro com a riqueza de detalhes, com aquela noção de que se deve encontrar toda a tese do livro, todo o desdobramento da tese do livro, os argumentos primários e secundários, os exemplos usados pelo autor, mas vão possivelmente conseguir trazer outros elementos, que é de uma vivência, que é um outro modo como a pessoa vai preencher sua estrutura de pensamento a partir daquilo com a qual ela teve contato.
Então a gente deve levar em conta que dar trabalhar com informação dirigida não é um serviço, uma atividade, uma aplicação da clínica filosófica que engloba única e exclusivamente coisas referentes a uma pessoa que tem epistemologia forte. Né? Uma pessoa que trabalhe, por exemplo, bem no submodo intuição, ela pode conseguir trabalhar sua intuição a partir da leitura de livros. Uma pessoa que vive talvez mais no abstrato, mas não no raciocínio, ela pode encontrar nas suas abstrações os elementos, respostas para suas questões de modo bastante indireto, né? E não tão de modo tão racional, não tão de modo a fazer um desencadeamento lógico para conseguir dar conta das suas questões. Então devemos levar isso em conta, né? Isso é importante. Se vocês forem ver hoje na internet, existem muitas jovens, principalmente, que têm feito vídeos no YouTube e em outras plataformas falando das leituras dos livros que fazem. Eles não estão ali para ser críticos literários, eles não estão ali para serem analistas de livros, eles, pelo menos muitos deles, fazem uma espécie de uma resenha como experiência pessoal do livro. E vocês vão ver que a leitura que eles fazem é muito diferente do que um resenhista profissional faria, do que um crítico literário faria, porque o que conta ali é a experiência da leitura. Né? A pessoa quer vivenciar o que está no livro, e se é bom ou ruim, vai contar muito pela experiência que o livro proporcionou para aquela pessoa. Né? Então, não há um critério único, exclusivo, para se pensar essa questão de se trabalhar a informação dirigida. Bom, vamos continuar aqui. Um outro modo de se trabalhar aqui com a questão da informação dirigida, o Gilberto também cita, que eu acho interessante, é o de uma pessoa que às vezes perde um ente querido, vamos supor que seja um jovem, perde um ente querido, e nessa perda, essa pessoa com uma impossibilidade de conseguir trabalhar toda aquela dor, talvez, que aquela experiência desenvolveu ali no âmago da pessoa, na impossibilidade da pessoa conseguir dar conta de trabalhar aquilo, a pessoa pode recorrer a um texto bíblico. E às vezes passagens bíblicas que remetem talvez à esperança, a algo de uma vida futura, ou algo do tipo, pode ser suficiente para que a pessoa se acalme. Ou até a experiência de talvez de ver na leitura uma afirmação, no caso da Bíblia, de que talvez Jesus estará sempre com a pessoa, seja o suficiente para dar força e ela continuar essa caminhada existencial. Né? Então, ler a Bíblia é um modo, uma informação dirigida, que para muitas pessoas é fortíssima. Né? Então, se a gente estiver trabalhando com pessoas no consultório que forem religiosas, a gente pode perceber isso e às vezes trabalhar com essa questão. Né? Eu, particularmente, já trabalhei com uma pessoa que eu apresentei um texto bíblico para trabalhar nela axiologia. Né? E como ela não tinha epistemologia forte, eu trabalhei o prejuízo dela, que é a fé, com a axiologia, que era o que estava em conflito, né? E a partir do prejuízo ali eu consegui encontrar uma porta de entrada para que ela ouvisse uma reflexão a partir do texto bíblico. E ali eu não estava ali como um pregador religioso ou algo do tipo. Né? Eu estava ali como alguém que poderia trazer um texto de fora, né, como se fosse talvez até uma literatura, mas no caso dela é muito mais do que a literatura, evidentemente. Né? E a partir disso eu trabalhei algumas questões na moça. Né? Para dar um exemplo aqui bem simples disso, ela se culpava por uma questão na vida dela, no qual havia tido uma traição, e ela se culpava. E isso pesava tanto, e ela procurava encontrar ali qual era a culpa que ela tinha para ter sido traída. Né? E como a questão ali não era necessariamente essa culpa, né? Pelo menos não era colocando culpa nela ou tirando culpa dela que a questão ia se desenvolver ou ia melhorar. Então a gente trabalhou um texto bíblico no qual havia lá o relato de que na genealogia que ia até Jesus, o rei Davi, ele havia tido relações com uma esposa de
de um membro do seu exército, e ele deixou com que o cara fosse para o exército para a guerra, colocou ele na linha de frente para morrer, para ele ficar com essa moça que ele tinha acabado engravidando, né? Então, de uma traição, que era do rei Davi, nasceu Salomão. Então, na genealogia de Jesus, há um momento em que houve a traição, e o texto bíblico ressalta isso, né? E tudo isso foi para que eu a ajudasse a refletir que, por mais que possa ter havido algum, vamos dizer assim, erro de percurso, né, houvesse havido uma traição, a pessoa com quem ela estava e que a traiu, ele esteve com ela como um traidor, né? Ele a traiu, e isso não teria lado positivo em tese, mas foi ficando com essa pessoa, né, com esse traidor, que ela acabou tendo os filhos que ela tanto amava, né? Para algumas pessoas isso pode soar um absurdo, uma bobagem, mas para ela fazia muito sentido, porque os filhos eram valores para ela, a fé era um elemento de valor, então ela conseguiria colocar uma reflexão de que Deus poderia tê-la ajudado, de que todo aquele processo possa ter desenrolado da melhor maneira possível, porque a experiência de ter tido, né, mesmo que houvesse havido ali uma traição, os filhos eram o bem maior daquela relação, assim como Jesus na genealogia era o bem maior de toda aquela genealogia. E no caso dela também havia um problema, que era no caso a traição, mas isso não tirou o grande bem que ela teve na vida, que foram os filhos, né? Então ela amenizou um pouco a culpa, porque ela mudou um pouco o foco, né? Ela tirou o foco de onde que eu estava errando para ter sido traída, né, para qual o bem maior então que eu posso tirar disso. E vocês vão ver que nos dois aspectos, tanto do erro quanto do bem maior, o que está aparecendo mais aí é a questão da axiologia. É claro que a questão é um pouco mais profunda do que isso, mas de modo didático, de modo mais geral, foi isso que eu fiz, né? Então vamos continuar. Vamos ver aqui. Bom, o que podemos usar como recursos para a nossa informação dirigida? Nós podemos pegar textos em geral. Textos em geral aqui eu digo, são livros, artigos, uma matéria de alguma revista, uma notícia de jornal, algo do tipo, um poema, uma literatura, dependendo para onde nós queremos levar a pessoa existencialmente, né? Podem ser filmes, séries, novelas, pode ser às vezes um recurso no Google, né? A gente pode fazer com que a pessoa procure alguma coisa ali, e isso vai ser informação dirigida porque ela vai procurar coisas que vão alimentá-la, que vão encaminhá-la de modo externo, né? Então existem vários caminhos para utilizar para fazer a informação dirigida funcionar. Em primeiro lugar, a gente não deve jamais esquecer que isso tem que fazer sentido na estrutura de pensamento da pessoa, né? Em sua historicidade, seu contexto categorial, tudo isso deve ser levado em conta, senão a gente vai querer, às vezes, usar uma literatura que não vai encontrar consonâncias dentro da pessoa, né? Não vão encontrar pontos de apoio, bases firmes onde eles possam entrar, né? Bom, vamos aqui continuar. Outras anotações que eu fiz aqui. Eu já comentei isso, mas acho que vale a pena reforçar, que as informações dadas pela informação dirigida podem povoar a EP de várias maneiras, fugindo da noção de causalidade. Então, a gente deve ter isso como uma grande ferramenta, um grande benefício, e como um grande elemento também de cuidado, né? Nem tudo aquilo que nós apresentarmos para a pessoa vai diretamente passar por um processo de causa e efeito, né? Não é eu mostrando um texto em que uma pessoa venceu na vida que a pessoa vai acreditar a partir dali que ela pode vencer também alguns obstáculos, né? As coisas podem trabalhar na EP da pessoa de modo bastante diverso. E isso tende a aparecer na própria historicidade da pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai e fala: eu estava em determinado momento da minha vida e eu resolvi que eu seria capaz de fazer aquilo porque talvez eu tenha lembrado de um livro que eu tinha lido na infância que dizia tal coisa, né?
Então a pessoa pode fazer referências a coisas que estavam bem distantes e que não diretamente estavam relacionadas ao modo dela de ser. Ou até às vezes nós podemos indicar um livro, a pessoa lê, a princípio ela achar que aquilo não teve muito efeito, e a gente começar na atualização da clínica semanal, ver que aquilo fez uma diferença enorme porque foi mudando o comportamento sem que a pessoa diretamente fizesse referência ao livro lido. Então, a gente percebendo isso, a gente vai conseguir ver talvez uma espécie de noção, sim, de causalidade, mas muito indireta, porque isso vai aparecer não no discurso da pessoa, não no modo como a pessoa apresenta seus problemas, mas por um meio lateral, né? Por um comportamento que começa a ter uma pequena mudança, por uma palavra que começa a usar e antes não usava, e que não necessariamente tem o mesmo conteúdo que era apresentado no texto, mas isso já pode mudar a pessoa. Né? Então, cuidemos para que a gente possa dar uma informação dirigida e tenhamos paciência, porque às vezes a informação dirigida que a gente faz hoje, ou qualquer tipo de agendamento que nós fizermos hoje, ele pode demorar bastante a conseguir aparecer em algum aspecto específico da vida da pessoa. Né? Às vezes ele pode passear em muitos âmbitos da estrutura de pensamento da pessoa e só bem à frente ele fazer de fato algum efeito, visível pelo menos. Né? Já teve partilhante que falou coisas que eu havia dito à pessoa 3 meses depois. Enquanto eu falei aquilo, parecia que não tinha, parecia que tinha caído em terreno seco, né? Não tinha dado frutos, né? Para usar aí uma parábola bíblica, né? Já que eu comentei de um trecho de um evangelho. Às vezes parece que a gente jogou lá a semente e aquilo não fez efeito algum, mas 3 meses depois, a pessoa, isso aconteceu algumas vezes comigo, a pessoa vinha falando exatamente a frase do jeito que eu falei para ela. E ela falou aquilo como uma convicção, como se houvesse saído de dentro dela de modo muito elaborado. Pode sim ter sido elaborado por ela, porque às vezes ela já esqueceu de onde veio, aquilo ficou um termo agendado no intelecto e depois apareceu em forma de convicção, porque às vezes em forma de agendamento a pessoa ainda teve alguma resistência, mas povoou e fez tanto sentido internamente que saiu em outro momento em forma de palavra, em forma de raciocínio e, consequentemente, em alguns casos, saiu em forma de ação. Né? Então, é interessante a gente perceber isso. Mas voltando à questão dos agendamentos que nós fazemos com a informação dirigida, ela pode não ser tão direta, mas cuidemos, porque ainda fará efeito. Né? Ou pode fazer efeito, porque a gente vai ver ali alguns casos de fato podem não acontecer. Mas cuidemos, prestemos atenção, não esperemos que aquilo que a gente pede que a pessoa leia ou assista tenha algum efeito imediato. Às vezes vai demorar semanas ou meses. Né? Em alguns casos podem não fazer efeito e passar direto. Né? A pessoa não assimilar aquilo. Mas há casos em que sim, e que quando nós temos uma estrutura de pensamento montada, nós temos uma historicidade e usamos isso para conseguir propor aí uma informação dirigida, o efeito tende a acontecer. É claro que sempre, filosofia clínica não é uma matemática, né? Não é um jogo de exatidão, não é um jogo de fórmulas prontas. Né? A gente deve ver cada caso a caso, seguir muito bem o método para ter essa compreensão. Né? De que quando a gente pode e quando não pode, quando fez ou não efeito, quando os efeitos são demorados. Isso a própria história de vida às vezes mostra. Né? Bom, a informação dirigida pode promover também uma aproximação de tópicos ou seu distanciamento. Então vamos supor que uma pessoa tenha 2 tópicos em conflito, muito próximos. Vamos supor uma emoção esteja em uma emoção, por exemplo, uma raiva de um parente, esteja em conflito com um prejuízo de que aquela família deveria ser unida, né? Tem que ser unida, é uma verdade para a pessoa, não deve haver desunião naquela família. A gente pode colocar a informação dirigida para que entre um terceiro elemento e amenize isso a ponto de que a emoção vá se retrabalhando e a pessoa vá conseguindo se aproximar daquela pessoa, daquela
daquele familiar com o qual brigou ou não, e o prejuízo fica ali um pouco quieto, porque já tem conflito demais na emoção, para a gente colocar o prejuízo ali e a pessoa ficar talvez se culpando, se exigindo de alguma coisa que naquele momento não está sendo possível, né? Então pode ser também para aproximação dos tópicos. A gente pode, por exemplo, fazer usar a informação dirigida para que a pessoa trabalhe talvez mais a epistemologia, e a epistemologia ajude a pessoa a lidar melhor, por exemplo, com a própria emoção, né? E pela informação dirigida a gente pode fazer isso, talvez com livros que ajudem a pensar suas relações, os conflitos que a pessoa está tendo naquele momento em relação à emoção. E, é claro, eu coloquei aqui emoção, prejuízo, epistemologia, mas há outros modos diversos de trabalharmos isso. Pode levar as ideias complexas para a pessoa pensar possibilidades distantes de sua realidade atual. Isso é interessante, né? Não que os outros anteriores não sejam, mas é interessante porque a gente pode talvez levar a pessoa a refletir coisas que, quando ela está presa à sua situação atual, aos seus conflitos, às suas inquietações, essas coisas não são claramente pensadas. Então a pessoa precisa ir longe, né? Depois eu vou até citar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu atendo que vai ler filosofia, que vai ler reflexões um pouco mais aprofundadas e fora do seu âmbito de estudo, de pesquisa, fora das suas problemáticas, para que ela consiga ter uma outra visão do seu problema, e mesmo que aquele texto sequer trabalhe aquela questão que a pessoa tem, né? Na grande maioria das vezes, inclusive, não tem nada a ver diretamente com o problema da pessoa, mas essa pessoa vê nesse recurso, nessa informação dirigida, um modo de conseguir fazer outro tipo de raciocínio para depois voltar ao problema e lidar com ele, né? Então temos esse modo, sim, de trabalhar, muito interessante, né? Pode levar à argumentação derivada, isto é, as causas de uma questão, né? Então a gente pode trabalhar de tal modo que a pessoa consiga, nas suas leituras, encontrar o porquê daquilo que está acontecendo com ela. Às vezes um filme pode ajudar nisso, né? Às vezes um personagem que tem problemas análogos ao que a pessoa passa pode apontar elementos, e por isso é interessante que a gente conheça ou saiba de qual filme que a gente vai indicar, para que, tendo coisas em comum com a pessoa, a gente pode ajudar a pessoa a chegar a essas causas das suas questões, fazendo uma analogia com aquele personagem. E é claro, isso só vai funcionar com pessoas que conseguem entrar na história do filme, ou conseguem talvez... que conseguem entrar no filme no sentido de uma pessoa consegue vivenciar aquela experiência, fazer uma espécie de recíproca com o filme, né? E para aquelas pessoas também que têm uma epistemologia forte e conseguem fazer comparações o tempo todo de sua vida em relação à vida do personagem. Vamos lá agora. Pode promover uma esteticidade bruta ou seletiva, com a pessoa vivenciando situações e aliviando choques na IP. Uma pessoa pode, por exemplo, e eu já vi casos assim, de, por exemplo, precisar ver um filme triste para conseguir chorar. Porque um filme triste ajuda a tirar aquelas tensões internas que a pessoa não está conseguindo lidar, né? Às vezes são coisas internas e a pessoa não consegue dar nomes, a pessoa não consegue clarear, não consegue compreender de onde vem, sua origem, mas sabe que são angústias ali que estão atrapalhando, incomodando, e às vezes um ato de esteticidade bruta, talvez um choro torrencial, ajuda a colocar para fora. Então, um filme pode ser um meio assim. Uma música que leve algum tipo de tristeza ou algo do tipo também pode servir de referência. Ou às vezes uma música, no caso, por exemplo, de alguém que já tenha se separado, no casal, vamos supor que tivesse a música do casal e aquela música leve a pessoa a imaginar o término da relação, o fato de não ter dado certo, e aquilo já ajudar a pessoa a chorar. Enfim, as possibilidades são muitas, né? A gente tem que ver em que medida isso pode ajudar a pessoa. Mas a gente percebendo nesse aspecto também é muito interessante. E pode servir também como vice-conceito para acessar aspectos da IP. E eu acho que como vice-conceito a gente pode compreender aí até as próprias histórias alheias que a gente acaba vendo ali nas leituras ou nos filmes, que servem como um elemento para a pessoa, trabalhando às vezes o personagem, ela se trabalha, né? Então isso também para algumas pessoas funciona bem.
certo? Bom, eu quero aqui apontar algumas experiências de trabalho. Algumas eu já até mencionei, mas acho que outras aqui eu gostaria de tocar, né? Há pessoas que buscam entender o que está ocorrendo com livros de filosofia, né? São pessoas mais epistemológicas, e isso eu disse para vocês, né? Eu já acompanhei gente que vai ler livro de filosofia para ver outros aspectos. Há pessoas que vão ler livros de filosofia e livros de outras áreas também, diretamente sobre o tema, para entender aquilo que está se passando. Então são aquelas pessoas que têm epistemologia tão forte e que em alguns momentos até podem atrapalhar, mas em outros podem ser um grande caminho, né, para a pessoa encontrar ali o que está acontecendo, como trabalhar da melhor maneira possível. Ainda que os livros às vezes sejam de natureza bastante teórica, essa pessoa consegue trabalhar isso teoricamente e trazer concretamente para a sua vida, né? Então, em casos assim, livros de filosofia para ela, livros com temas específicos para ela. Isso pode ser um grande caminho, né? É claro, sempre vendo caso a caso, a historicidade, em que medida isso também não é uma armadilha conceitual que faz a pessoa mais se afastar do problema do que trabalhá-lo diretamente, né? Por isso a gente deve observar. Aqueles que buscam em livros como os de autoajuda, testemunhos pessoais de superação, para que elas se vejam superando seus próprios conflitos ou acreditem que para elas também é possível. Eu atendi uma pessoa que era muito interessante nesse aspecto, né? Essa pessoa, ela comprava livros de autoajuda, mas aqueles voltados para produtividade, coisas do tipo. Porém, a partir de pessoas que tenham mostrado que em algum momento de suas vidas tenha sido muito ruim e que elas tiveram que trabalhar isso, né? Então, pessoas que tiveram, sei lá, momentos de depressão, ansiedade, né? Em filosofia clínica não trabalhamos isso, mas é bom a gente saber o nome e a que se refere mais ou menos, porque o partilhante vai aparecer trazendo essas tipologias e a gente vai ter que lidar com elas, né? Então, pessoas que apresentavam ansiedade, depressão, que não levantavam da cama e conseguiram se superar e criaram um método revolucionário que vão ajudar diversas pessoas. O partilhante que eu atendia lia esses livros não para seguir fielmente o método apresentado, mas para ver que aquelas pessoas se superaram, ela se identificar com aquelas pessoas que se superaram a ponto de acreditar mais em si e saber e firmar a convicção de que ela também pode superar suas questões. Então é muito interessante. Algumas coisas ela trazia para si daqueles livros, mas ela foi aprendendo a filtrar um pouco o que era para ela e o que não era. E isso na terapia eu fiz questão de trabalhar, né? Para que a pessoa também não ficasse frustrada, achando que tinha que seguir todas aquelas leis, todas aquelas regras que são apresentadas em alguns livros de autoajuda e que podem, às vezes, mais gerar frustração do que desenvolvimento. Certo? Bom, vamos lá. Há ainda aquelas que encontrarão na informação dirigida, livros ou vídeos, meios de vivenciar algo fora de suas vidas para relaxar. E isso também é interessante, né? A informação dirigida ela pode ser um submodo para aquilo que em filosofia que a gente costuma chamar de jogar a epistemologia pro ar, né? Relaxar. Eu não quero pensar no meu problema, eu não quero resolver minhas contas, eu não quero mexer com a questão do meu relacionamento agora, eu não quero nada disso. Eu quero única e exclusivamente relaxar. E às vezes vai a um cinema, aquela tela grande, aquelas caixas de som ao redor, aquele público que está concentrado no filme, pelo menos muitas vezes está, né? E entrando naquele filme, a pessoa, por aquele momento, ela esquece dos seus problemas, dos seus conflitos, das confusões pelas quais passa. E fazendo isso, ótimo, já está aliviando. E às vezes, só de aliviar isso, quando a pessoa volta a si, a pessoa já consegue encontrar, às vezes, até soluções. Né? Nem todas as nossas questões estão claramente o nosso controle em nossa estrutura de pensamento. Né? Às vezes, a gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de deixar a EP trabalhar, né? Deixar a nossa estrutura de pensamento se reorganizar, né? Aquelas questões autogênicas se produzirem ou se organizarem, os tópicos se rearranjarem por eles mesmos, né? Internamente em nós, para que às vezes a solução apareça, sem que a gente fique pensando demais. Né? É como aquela pessoa que
aquelas pessoas que às vezes vão para o chuveiro e ali lembram pensam em alguma solução, ou quando estão fazendo algum trabalho manual, pregando um prego, algo do tipo, pensem na resposta que poderiam dar a alguma questão, algo do tipo. Então, às vezes a gente precisa de distração para conseguir dar conta de uma questão, né? E às vezes um filme, um bom livro também pode servir desse papel, né? De relaxar, de deixar as coisas se organizarem por si mesmas, né? Ou até ouvir uma música também pode ser um bom caminho para isso. Inclusive, podemos trabalhar com mensagens de música, né, para trabalhar algumas coisas na história de pensamento da pessoa, né. Uma vez eu vi, se eu não me engano, foi o filho do Renato Russo, né, que falou que às vezes ele ouve as músicas do Legião Urbana porque às vezes tem algumas mensagens que dizem algumas coisas para ele, né, e às vezes ele precisa ouvir aquilo, né. Então ele usa da música. E talvez a gente possa usar também músicas, livros, de filmes, ou para encontrar a solução de uma questão, ou para distrair, para que nossa cabeça trabalhe por conta dela, né, e as coisas se reorganizem, né. Vamos lá. Tem a questão aqui da esteticidade seletiva, como eu falei, né, ou da esteticidade bruta, para chorar, para colocar para fora uma angústia, a pessoa pode ver um filme triste, ouvir uma música que lembra de uma situação triste, e isso ajudar. Ou até ver um filme, ou ler um livro, né. Quantas pessoas não leem um bom livro e podem às vezes chorar diante de uma situação triste, né? Bom, em muitos casos a informação dirigida funcionará porque a pessoa já apresenta o uso desses submodos, restando ao filósofo indicar uma que tem o maior potencial para o caso, né, para o caso específico a ser trabalhado, no caso para o assunto último, ou os assuntos últimos. Então, sim, prestemos atenção. Uma pessoa que diz lá que é cinéfila, ou que é bibliófila, né, que adora cinema, ou adora filme, ou adora livro, a gente já tem ali uma possibilidade, uma indicação, né? Se a pessoa diz que lê o livro para relaxar, a gente pode usar muitas vezes o livro como um objeto de relaxar. Às vezes a gente corre o risco de tornar um submodo que funciona muito bem para a pessoa, a gente pode tornar aquele submodo um submodo pesado, como por exemplo uma pessoa que vê filmes para relaxar. Se a gente usar um filme para ensinar alguma coisa à pessoa, para fazê-la ativar, por exemplo, a epistemologia para ver o filme, a gente pode acabar com a experiência de ver um filme para relaxar da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Até que ponto uma informação dirigida vai servir para o propósito que a gente tem na clínica, né? Se é um submodo que faz que tem um bom efeito na pessoa, a gente tem que cuidar para saber se de fato aquilo vai valer a pena, né? Senão, caso contrário, a gente pode promover um caminho ruim, né? A gente pode tentar usar um submodo para relaxar quando a pessoa usa só para epistemologia, então pode haver conflito, e a gente pode também usar um submodo para epistemologia quando na verdade a pessoa usa para relaxar. Então observemos essas questões. E por fim, há pessoas que precisarão de um filme para falar de si a partir de um comentário feitos a ele. E isso é interessante, eu já trabalhei, por exemplo, com um adolescente, um pré-adolescente, e passei um filme para que ele comentasse sobre os personagens do filme. E a partir daquilo que ele ia falando dos personagens do filme, ele ia se identificando, né? Então, tópicos importantes na história de EP desse rapaz, desse adolescente, foram apresentados a partir de elementos do filme. Então, também podemos usar o filme para que a pessoa, falando ali, por exemplo, de uma situação de injustiça de um personagem, pode ser que a pessoa tenha um elemento de injustiça na vida. E isso, o desdobramento da clínica vai ajudar a revelar, né? Então, usem a informação dirigida com moderação, saibam usar, observem sempre a estrutura de pensamento da pessoa, a historicidade. Não recomendo jamais usar submodos, principalmente esses mais invasivos, se a gente ainda não tem uma EP formada, uns exames de categoriais bem feitos, uma historicidade bem apresentada, porque a gente pode fazer uma grande besteira, né? Fora isso, sabendo usar com cuidado, com respeito e sabendo conduzir bem a clínica, a gente pode ter grandes frutos, muito bacanas.
certo? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Boa continuidade aí no estudo. Qualquer dúvida, deixem nos espaços reservados para as dúvidas. E vejo vocês talvez em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.